Bem, hoje a gente está aqui para falar um pouco como funciona o nosso PUI, né? Nosso programa que é focado em criar habilidades de empreendedorismo, né? Então, para quem é isso, né? Normalmente a gente está falando para quem está iniciando a jornada de empreender. E a jornada é importante entender aqui porque, na verdade, a gente está considerando empreendedorismo muito maior do que abrir empresas, tá? Então, isso é muito importante para a gente. Então, de modo geral, a gente... Opa, desculpa. De modo geral, a gente está preocupado com o lado criativo dos negócios, tá? Então, a gente está preocupado muito em gerar essa criatividade. Porque essa criatividade para a gente é muito diferente, né, de ser um administrador, né? Então, isso aqui, a criatividade, exercer a criatividade, é uma das habilidades mais importantes para o futuro, tá? Então, a gente está falando que, beleza, a gente não sabe qual vai ser os empregos do futuro, mas a gente sabe de algumas coisas que a gente vai trabalhar ao longo do programa com vocês, tá? Então, esse é o grande lance que a gente está preocupado, com o futuro, então essas habilidades que a gente está tentando desenvolver, né? E o nosso grande objetivo, na verdade, é formar esses empreendedores, como a gente já falou, esquece o futuro, isso aqui já é o presente, tá? Então, isso é o que a gente já está precisando. Técnicas, a máquina faz muito bem, né? A forma de ser criativo é que não, tá? Então, quais as três grandes habilidades que a gente está preocupado? A primeira é resolver problemas complexos, e a ênfase aqui está no complexo, tá? Porque a gente não está falando de problemas como a gente via no colégio, na faculdade, que vem um X e Y bem bonitinho que a gente tem que resolver. Isso, beleza, a máquina faz muito bem, mas a gente está falando de situações que é muito mais complexo e é um emaranhado assim de coisa, tá? Que a gente, na verdade, vai fazer o quê? A gente vai gerenciar essa situação problemática, né? E a gente vai pegar, beleza, ó, a gente vai resolver esse problema agora aqui, beleza, depois que a gente resolver esse problema, a gente vai reavaliar a situação problemática, depois que a gente reavaliar, a gente vai escolher outra parte de outro problema que pode ser até gerado por causa desse problema aqui, e beleza, e resolver este problema agora, tá? Então é bem isso que a gente está falando. Então problemas complexos, na verdade, a gente está falando de situação problemática, que eu vou ter que coordenar essas coisas, escolher qual é o problema e iterar em cima dos problemas, tá? Segunda grande habilidade que a gente está preocupado é fazer isso aqui, a pessoa saber trabalhar em times. E qual é o lance? Você pode até participar do PUI só, tá? Tem muita gente que tem hoje empresa, é realmente empresário e é uma empresa de um cara só, um solo founder, tá? Por exemplo, o AJ do Card, o Peter Levels do Remote OK e Nomad List, tá? Então são pessoas que estão faturando quase na casa dos milhões, se não milhões de dólar, sendo uma empresa de um cara só, tá? E por que a gente está falando em liderar aqui? Porque a gente quer muito que você diferencie isso de ser um gerentão. Isso não é você ser um gerentão, é fazer exatamente esse time funcionar, tá? Então, por exemplo, na PaySafe eu tinha um time que era altamente gerenciável. Eu não precisava demandar coisa para eles, na real eles demandavam coisa para mim, né? Então, assim, eles era um time autogerenciável e era muito bonito ver isso funcionando, sabe? Então, beleza, fora isso, a terceira grande habilidade que a gente está preocupado é saber trabalhar remoto. E aqui essa ênfase no remoto é importante. Por quê? Porque você não fica preso ao espaço-tempo. Então você pode trabalhar para pessoas fora daqui e você pode trabalhar inclusive de fuso horários diferentes, né? Então, por exemplo, tem muita empresa hoje que tem vários fuso horários e os times trabalham juntos sem necessariamente estarem no mesmo horário junto, tá? Por que a gente está preocupado com isso? Porque aqui abre muito funil de quem você pode vender, para quem você pode trabalhar, tá? E para quem você pode fazer freelance, tá? Freelance e, de modo geral, projetos bem fechadinhos, né? Então, beleza. Por isso que a gente trabalha muito a questão de trabalho remoto, né? Como a gente faz isso? Na verdade, a gente tem 4 grandes etapas que a gente considera. Um que é o pré, que é beleza a gente fazer esse trabalho de conscientização, trazendo conteúdo. Um que é o pós, que é beleza, a mesma coisa, só que as personas são diferentes aqui, tá? Então esse é o grande lance, por isso que tem uma diferença e por isso que eu vou mostrar os dois. E a gente tem uma semana de desafios, que é a nossa seleção, tá? Então essa é uma semana que pra gente já agrega muito valor. E depois a gente tem o nosso programa, o nosso camp, que tem 4 semanas, tá? Então, basicamente o que a gente tem é isso hoje, né? E dentro disso, a gente está preocupado, por exemplo, quando eu vou abrir aqui o nosso canal do YouTube, então vocês vão ver que, na real, o que a gente tem aqui dentro? A gente tem muito conteúdo focado em técnicas e, além das técnicas, ferramentas, tá? Então a gente vai ter vídeo explicando, por exemplo, como fazer um funil de vendas, como fazer o go-to-market, a gente tem algumas ferramentas para isso. Mesma coisa no MVP, a gente tem parte que explica exatamente como a gente hoje cria MVP, né? O Golden Circle, como a gente usa isso, por exemplo, para definir problema, tá? Então, é uma ferramenta hoje bem interessante para definir problema. E, bem, a gente tem um bocado de conteúdo aqui, de vídeos e de outras coisas também, tá? Então, beleza. Fora isso, o que a gente tem aqui? A gente tem os nossos workshops, tá? E quando a gente fala do workshop, a gente tá falando de, beleza, a gente vai treinar técnicas
e ferramental, tá? Então, diferencie muito técnicas e ferramental de habilidades. As habilidades que a gente está focado é resolver problemas complexos, saber trabalhar em times, principalmente liderando, e saber trabalhar remoto, independente do local, espaço e tempo, tá? Então, nos workshops, o que a gente está preocupado aqui, por exemplo? A gente está preocupado em ensinar a desenvolver, então a linguagem pouco importa, tá? Então a gente pegou uma linguagem hoje que está sendo muito usada, que é o JavaScript, que dá para fazer um full stack, né? Um cara ser um full stack, e a gente está ensinando isso através do Google Apps Script, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente está fazendo. Outras coisas que a gente está fazendo é, por exemplo, ensinar a fazer MVP, né, com Configure e WordPress. Então, é uma forma da gente ver e como criar MVP em cima disso, né? Basicamente, hoje a gente consegue criar qualquer produto digital usando essas duas ferramentas. E a gente tem outros workshops que a gente dá periodicamente, tá? Então, por exemplo, a gente foca aqui em ensinar como criar um sistema web todo. Então, mesma coisa que a gente pode criar produtos com WordPress, a gente ensina usando o Octopus App, Jotform e o Google Sheets, tá? Então, tem aí como você criar um sistema inteiro analítico, que você mostre os gráficos, que você receba os dados, input esses dados, e que você controle o nível de acesso dentro dessas ferramentas, tá? Então, essa é uma coisa bem legal de ver. E, por exemplo, a gente aqui está focado em começar a ensinar R, que é para a carreira de ciência de dados, que hoje está muito em alta. A gente pegou as vagas que existem hoje muito em alta, que é design de produto, principalmente digital, desenvolvimento de produto, a gente está falando de engenheiro de software, estamos falando aí de cientista de dados, que aí, por exemplo, vai conseguir fazer a análise desses dados, e a outra parte que é a parte de negócios, que a gente está focado bem em, tipo, marketing digital, e saber vender, né? Principalmente pensando em inside sales e etc, tá? Então, coisas desse tipo que a gente está preocupado. Como também a gente tem aqui o nosso Criando um Marketplace, né? Que a gente usa o Shopify e o Jotform. Então, a gente tem várias formas de ensinar vocês a fazerem produtos, tá? Mas isso não é só, né, é o único fato importante, como a gente espera que vocês vejam dentro do programa, que existem mais coisas do que só criar o produto em si, tá? Então, beleza. Fora isso, a gente tem o nosso quadro de seleção. Dentro do quadro de seleção, a gente está bem preocupado em mostrar para vocês como usar o Trello, por exemplo. Quando a gente fala que começa por aqui, exatamente a ideia que a gente tem, por exemplo, a gente aqui já tem um vídeo, né, de aprender como usar o Trello, tá? Então, coisas desse tipo que a gente está preocupado de vocês saberem o ferramental que a gente está usando. E a gente está muito focado nisso de aprender fazendo. Então, vocês vão aprender enquanto estão fazendo, tá? Então, essa é uma coisa muito importante para a gente. E, basicamente, como funciona a seleção? A gente tem, hoje, 4 desafios. E esses 4 desafios, no primeiro desafio, a gente está focado em você entender o que é o problema, tá? Depois, você validar se existe isso no mercado, tá? Então, validar quem são as pessoas que têm esse tipo de problema, conversar com elas, não adianta nada você pensar, tudo na sua cabeça vai estar muito bonito, se você não começar a investigar. Depois, um terceiro desafio, você entender o mercado que você está trabalhando, tá? E depois de você entender o mercado, você começar a pensar em si, aí como é que eu vou resolver isso, tá? Então, esses são os 4 grandes desafios que culminam numa entrega, que é o pitch deck que a gente espera, que é o pitch deck da apresentação do projeto que vocês estão pensando, tá? Então, esses são os 5 desafios que a gente tem, tá? E a gente quer forçar muito que você pense que o problema está separado da solução. Você pode iterar em cima dos dois, tá? Tanto do problema, então melhorar as hipóteses que você tem sobre aquela dor que existe, como também a forma que você pensa de solucionar aquele problema, tá? E aqui daqui para baixo é exatamente explicando cada tarefa que você vai ter que fazer, né? E aqui a gente já tem a estrutura de beleza, o que eu estou para fazer, o que eu estou fazendo e o que eu tenho feito, tá? Porque isso é uma ferramenta, o Trello é uma ferramenta de gestão de tarefas, então a gente tem exatamente isso, como avançar dentro disso. Então, a gente saber exatamente quem cada um está trabalhando e quando, tá? Então, beleza. Essa é a nossa parte de seleção, né? Depois que a gente sai da seleção, a gente só consegue atender, por exemplo, 10 pessoas, né? 10 líderes por camp, né? Então, a gente está bem focado, no máximo 10, tá? Então, a gente está bem focado em, beleza, dar uma experiência que vocês já saiam com algo produtivo dos desafios, tá? E aqui a gente, beleza, vamos pegar as 10 pessoas que ficaram mais engajadas e fizeram as entregas do desafio, tá? Não é só entregar o desafio, entregar o desafio e realmente fazer e estar engajado com o programa, tá? Fora isso, beleza, aí você conseguiu entrar no camp. Quando você entra no camp, a gente tem a mesma coisa. Então, beleza, seja bem-vindo ao camp, né? Bem focado em cima disso. E aí a gente tem a estrutura de 4 semanas, né? Que a gente trabalha por cores, tá? Então, aqui vão estar as entregas que, na verdade, nem chega a ser realmente diárias, tá? Mas é muito mais as entregas separadas que a gente tem dentro de cada card desse. Por exemplo, semana 1. Quando a gente pega a semana 1, o nosso grande foco aqui são vocês terem as conversas difíceis, né, que a gente chama. Então, beleza, discutir quem vai fazer o quê, quanto tempo vai ficar no mínimo na empresa para ter direito à participação, né?
quanto de participação vai ter cada um, e isso por quê? Porque isso evita muita briga no futuro. Então a gente dá muito foco em, beleza, vocês entenderem isso. E é normal, tipo, por exemplo, gente sair nessa primeira semana, tá, do seu time. Fora isso, beleza, a gente tá preocupado em realmente agora discutir mais sério aquele problema e aquela persona que a gente estava discutindo, tá? Então por isso que a gente itera sobre isso, né? E qual é a estrutura que a gente tem aqui dentro? Beleza, aqui a gente tem os cards que vocês vão ter que entregar, que são aqueles que estão na entrega diária, né? Fora isso, a gente tem os conteúdos que você tem que estudar. Isso não é exaustivo, tá? Isso é o mínimo, tá? De que você tem para você iniciar e você entender fazendo. Não adianta nada você ler se você não praticar. Então, para isso, gente, a gente tem que focar muito nessa prática, né? E aqui, para ficar claro, o que você tem que entender quando terminar essa semana, tá? Então, é para ficar claro, e se não estiver claro, você pedir para a gente explicar, tá? Então, beleza, essa é a semana 1. A semana 2 vai estar bem focada em, beleza, conseguir definir muito bem qual é o problema e a pessoa que eu quero atingir. Então, aqui eu estou realmente entrando no Customer Discovery, né? E, opa, cliquei na semana 1 de novo, né? Desculpa, gente. Aqui eu estou entrando realmente no Customer Discovery, que eu vou testar hipóteses. E aí, aqui pra gente, como a gente está focado em vendas, né? A gente está focado em realmente tornar as pessoas empreendedores. Então, a gente está focado em você entender bem o que é um funil de vendas, entender o que é aquisição, entender o que é CAC, LTV, o TAM, né? E entender, por exemplo, o go-to-market, como isso ir para o mercado. E aqui começar a discutir o como, né? Que é como eu vou resolver isso, né? Então, beleza, quando eu consigo fazer isso aqui e vender, para a gente o validador da hipótese é você realmente conseguir vender. Se você conseguir trazer dinheiro, e aqui você vai ter que rodar isso na mão, tá? A ideia é que você rode isso na mão para você entenda o que pode ser replicável e que atenda o máximo de pessoas possíveis. Depois que você faz isso e que você consegue descobrir, é que você realmente vai passar para fazer o produto de forma replicável. Ou seja, eu estou terceirizando o que eu estou fazendo no braço para uma máquina, né? E aí por isso que você precisa entender o que é replicável, porque a máquina faz muito bem isso. Quando você tem a técnica definida, o processo definido, você passa para ele e ele faz. Então a gente está bem focado na semana 3, né, nesse tipo de entrega. Então a gente está aqui entregando coisa ligada a produto em si. E para gente, para você validar uma solução, você tem que validar produto mesmo, tá? Então, a gente pode iterar em cima disso. Se você conseguir rodar mais de um, ótimo. Se você está trazendo e o pessoal não está rodando, beleza, porque aquela forma de solucionar está ruim, mude para outra forma de solucionar, tá? Então, beleza. Então, essas são as entregas, o conteúdo e mesma estrutura a gente segue aqui, né? Na quarta semana, o foco da gente é muito você saber vender para outros stakeholders. Então, beleza, eu tenho que mostrar que meu produto está replicável, sim. Então, eu tenho que aumentar minhas vendas, né? Então, o grande foco aqui nas entregas vão estar em, beleza, eu consegui triplicar minhas vendas e fazer o pitch final. Aqui não é mais aquele pitch de venda da semana 2, mas sim o pitch para os outros stakeholders do projeto. Muitas vezes é o chefe, ou pode ser investidor, ou pode ser potenciais parceiros, tá? Então, beleza, coisa desse tipo. Então, aqui o foco está muito mais nisso, tá? Então, por isso que a gente tem os conteúdos e os objetivos que você tem que aprender depois disso, né? E no final, a gente tem nosso programa é gratuito, né? E aqui no final a gente tem exatamente a hora de dar tchau, a gente explicando o que a gente espera de vocês, né? A gente espera realmente ações de give back e espera que tenha um feedback sincero para a gente evoluir cada vez mais. Então, vocês estão vendo o formato agora, mas não necessariamente o formato que continua sempre. A gente está evoluindo a cada versão, né? Essa, por exemplo, já é a 7ª versão e, bem, mudou muito já do que tinha. E, bem, a gente deve mudar mais ainda na próxima, pegando feedback do pessoal da 7, tá? Então, beleza. É isso que a gente está organizado. Essa organização toda, a gente usa o Trello para isso, usa o Zoom para fazer nossas reuniões. Quando entra no Camp mesmo, no PUI, a gente faz uma reunião por semana, não passa a ser mais reuniões diárias. A parte da seleção é exatamente para aprender sobre isso. A gente passa a se comunicar muito também pelo próprio WhatsApp. Por que o WhatsApp? Porque a gente sabe que é difícil às vezes fazer as pessoas instalarem um outro app e a gente não tem esse tempo para isso. Não é a melhor ferramenta, nem de perto, tá? Tem outras ferramentas muito melhores para fazer isso. Bem, tem Slack, Telegram, Workplace do Facebook. Tem muita ferramenta melhor para usar isso, mas a gente criou essa nomenclatura e a gente consegue trabalhar aqui para começar a entender a diferença de comunicação síncrona para comunicação assíncrona, que a nossa comunicação assíncrona passa a ser dentro daqui do Trello, tá? Então aqui a gente consegue ver o Activity, a gente consegue comentar, consegue anexar coisas, então beleza, é isso que a gente está fazendo. Então beleza, a gente está focando bem nisso, nessas habilidades, né?
Então, beleza. Depois que a gente terminou o Camp, a gente foca muito aqui nessa segunda fase da persona, que é a persona que já passou pelo nosso programa, né? E agora a gente está gerando conteúdo para essa galera, né? E essa galera é que a gente está preocupado em gerar um conteúdo diferente, né? Quando eu pego aqui, por exemplo, o, o, o vídeo do Fred, a gente está muito discutindo, beleza, qual a carreira do designer de produto digital, principalmente, que Fred acho que é o projetista de negócio. Então a gente está discutindo agora carreiras com essas pessoas, principalmente as carreiras do momento, tá? Então o nosso grande foco está sendo em cima disso, na geração de conteúdo, e os workshops exatamente a gente está criando a partir do que vem de demanda das outras pessoas. Então, por exemplo, a gente está pensando em fazer alguma coisa agora mais focada em vendas, por exemplo, focar em inside sales, etc. Então, coisas desse tipo de workshop para as pessoas que já passaram por PUI e já tem outro tipo de dificuldade. Não necessariamente vai servir só para eles, mas principalmente para eles que a gente está focado, tá? Então, beleza, depois que terminamos isso aqui, o grande lance que a gente quer, qual é a saída que a gente quer disso aqui, né? A gente quer exatamente que saiam empresários, tá? E aqui a gente está falando de geradores de vaga, não necessariamente geradores de vaga, como eu já falei, a gente tem pessoas que são solo founders, né, que fundam a empresa sozinho e continuam trabalhando sozinho. Mas qual é a grande ideia aqui? Isso aqui, normalmente, quando a gente está falando de empresário, a gente está falando que tem um produto, tá? Eita, peraí que eu fiz besteira aqui, né? Então, beleza. Quando a gente está falando de empresários, a gente está falando que tem um produto, beleza? E quando a gente está falando que tem um produto, beleza, é outra coisa diferente de, por exemplo, quando a gente está falando do Gig Economy, que é a galera que faz freela, né? Que essa galera está muito mais focada em uma coisa custom, né? Então a gente está focado em uma coisa bem customizada para cada cliente, né? Então é mais um projeto do que um produto em si replicável, tá? Então por isso que a gente está falando muito de Gig Economy e tem pessoas que vão trabalhar para outras empresas, mas o foco que a gente está dando é aqui, ó, vocês conseguirem escolher onde vão trabalhar e não, tipo, ver um trabalho que quiser, tá? Então por isso que a gente está focando em nas carreiras que tem mais vagas hoje, nas carreiras que das empresas digitais, por exemplo, hoje quem está trabalhando em empresa digital está podendo escolher onde vai trabalhar, tá? Então esse é o nosso grande foco. Então aqui é beleza, você vai trabalhar para os outros e vai ter um salário fixo, etc. Então aqui a gente está focado em produto, aqui está focado em entregar soluções customizadas e aqui o produto é você em si, tá? Então são essas três grandes coisas que a gente espera de saída do PUI. Tá? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Na verdade, a gente quer aumentar a sua trabalhabilidade. Por que a gente está falando de trabalhabilidade no emprego? Por isso mesmo, porque a gente pode ter diversas fontes de receita. A gente pode trabalhar no emprego e fazer freela à noite, a gente pode ter um side project, um projeto paralelo, que é um produto, a gente pode ter um produto e fazer freela, tá? Então, a gente está querendo abrir muito mais a opção do que você pensar apenas ser empregado, ou ser empresário, ou viver de freela, tá? Então, a gente está abrindo mais esse canhão de possibilidades para você. Então, por isso que o PUI existe, para focar nessas três habilidades, ensinar as ferramentas e técnicas que hoje são usadas, né, nas empresas digitais, e o grande foco é aumentar essa sua trabalhabilidade. Beleza?